Vamos lá, meus queridos, nosso último bloco. Eu vou só recapitular a nossa última questão, a questão número 40, porque a gente analisou os itens e esqueceu de marcar a letrinha, tá? Então volta comigo no nosso material. Ó, a gente estabeleceu que o item 1, o item 2 e o item 3 estão corretos. Então, na questão número 40, a gente marca a letra C. Ó, 1, 2 e 3, certo? Sendo que a gente já tinha feito as explicações, paramos exatamente naquela distinção entre juízo possessório e juízo petitório. Tudo bem? Vamos agora para a nossa questão 41. Assinale a alternativa que não representa uma forma de aquisição de coisa móvel. Raquel, ele está falando sobre aquisição de coisa móvel. Lembra que eu falei para vocês sobre aquisição originária de bem imóvel? Eu falei que eu posso adquirir de modo originário a propriedade de imóveis através da uso capião e da acessão natural e artificial, que são as construções e plantações. E aí eu fiz algumas considerações com vocês sobre aluvião, avulsão, alvo abandonado, formação de ilhas, tá? Só que agora ele quer saber o seguinte, quais são as formas para você adquirir a propriedade de um bem móvel? E aí, gente, tem que ser aquela mnemônica, tá? Aquela palavrinha da alegria. A palavra não é muito bonita, não, mas aí você vai memorizar as palavrinhas para saber quais são as modalidades, né, de aquisição da propriedade móvel. A palavra da vez é cacetuto. Vem comigo aqui. Essa aqui, ó, gente. Cacetuto. Raquel, o que representa cada uma dessas letras? É isso que você precisa memorizar. Isso aqui são formas de aquisição da propriedade de coisa móvel. O primeiro é a chamada comistão. Mistura de substâncias sólidas de donos diferentes que a gente não consegue separar. Depois vem a adjunção. Sobreposição de coisas sólidas. Confusão. Mistura de substâncias líquidas de donos diferentes que a gente também não consegue separar. Especificação. Especificação. Transformação de matéria-prima. Por exemplo, eu pego um quadro, uma tela, num determinado ateliê que eu faço aulas de arte, e aí eu acho que essa tela é minha. Então eu suponho que ela é minha e faço lá, gente, um quadro maravilhoso. Percebam que eu transformei a matéria-prima. Então, normalmente, quando você está de boa fé, e aí você utiliza, né? Às vezes eu estou fazendo um jarro maravilhoso com argila que eu achava que era minha e não era. E aí eu produzi algo novo. Normalmente a propriedade é do especificador, que é essa pessoa que transformou a matéria-prima. Isso é especificação, tá? Volta. T de tradição, que é a entrega da coisa, tradição simbólica, tradição ficta, tá? U vai de uso capião. Eu também posso adquirir bem imóvel, a propriedade, por meio de uso capião, tá? Aqui, gente, a gente tem o prazo, ele varia de 5 e de 3 anos, né? A extraordinária, extra, e a ordinária, quando você tem justo título e boa-fé. Depois, T é o achado de tesouro, ok? Achado de tesouro. Vou colocar aqui. A pessoa que acha coisas que foram intencionalmente escondidas e de cujo dono a gente não tem mais notícia. Então, se você encontrar, você adquire a propriedade móvel, tá? Então, achado de tesouro. Depois, O de ocupação. Quando... Raquel, quando é que você tem a ocupação? A ocupação, gente, é quando você encontra uma coisa, tá? Que nunca teve dono ou que foi abandonada, que é a tal da res nullius, res derelicta, e você toma para você, né? Então, nesse caso, você adquire a propriedade por meio da ocupação, tá? Vem comigo. A ocupação, então, tomar a coisa para si, cuidado para isso não representar apropriação indébita. Então, tem que ser res nullius, coisa que nunca teve dono, ou res derelicta. Coisa que nunca teve dono, que é o gênero coisa de ninguém, seja porque nunca teve dono ou coisa que foi abandonada. Abandonada. Ok? Res nullius, coisa que nunca teve dono. Exemplo, você está no mar e você pega um peixe, tá? Então ali você pode adquirir a propriedade dessa coisa móvel por meio da ocupação, ok? Volta comigo. Eu já dei a dica, tá?
São essas as formas de aquisição da propriedade móvel. Então, qual delas não representa? Uso capião tem? Tem. Ocupação tem? Tem. Tradição também? Especificação? Vamos marcar a avulsão, porque a gente já viu que a avulsão é uma forma de aquisição da propriedade de bens imóveis. Ao lado da aluvião, inclusive essa é a única que gera responsabilidade civil, que é aquele desprendimento de porção considerável de terra de uma determinada propriedade ribeirinha para outra. Então, aquele que perdeu o pedaço pode pedir uma indenização se ele reagir no prazo decadencial de 1 ano, tá? Volta aqui comigo. Raquel, tranquila essa questão. Então, ó, isso aqui é que tem que ficar na cabeça. As formas originárias não, né? Aqui tem variada também, tem derivada também. Formas de aquisição da propriedade de coisa móvel. Certinho? Raquel, questão 41 superada. Ótimo. Vamos para a questão 42. Mais uma vez, para não dizer que não falei das flores, né? Aqui, ó, prescrição de novo. A respeito da prescrição, no Código Civil, assinale a alternativa correta. Ela pode ser alegada por ambas as partes em qualquer grau de jurisdição. E aí? Questão número 42. Perceba, ela pode ser alegada, não é para a parte que aproveita, tá? Em qualquer grau de jurisdição, inclusive podendo ser conhecida de ofício pelo juiz. Então não é qualquer das partes, é a parte que se aproveita dela, tá? Vem comigo. Pode ser alegada por ambas? Não. Pela parte que se aproveita. Letra B. A prescrição iniciada contra uma pessoa interrompe-se contra os seus sucessores? Não. Ela continua em relação aos sucessores. Letra C. A interrupção da prescrição ocorre somente uma vez. E isso eu bati muito com vocês nos termos do artigo 202, que são as hipóteses de interrupção. Ok? Então, letra C. Letra D. A interrupção da prescrição por um credor não solidário, ele deixou claro aqui, ó, não solidário, aproveita aos outros. Não aproveita. Se fosse um credor solidário, sim, e a gente fez essa distinção em questão anterior. Prescreve em 3 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencerem. Não são 3, são 2 anos. Então, assim, eu acho que eu não preciso ressaltar para vocês que essa questão dos prazos específicos é cobrada pela banca AOCP. Ela tem ali um gosto especial pela questão dos prazos em espécie. Então, aquela tabelinha tem que ficar na cabeça, tá bom? Volta. Raquel, o que mais? Marcamos 42, letra C de casa, né? Vamos agora para mais uma questão. Olha o modelo da questão, gente. Mais uma vez. Item 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Considere as proposições. Essa questão é legal porque ela fala sobre responsabilidade civil. Responsabilidade civil, para configurar, eu tenho que ter conduta, dano e nexo causal. Tá? Raquel, existem situações em que a gente pode quebrar o nexo causal e afastar a responsabilidade. Tem culpa exclusiva da vítima, fato ou ato exclusivo de terceiro. Nós temos o caso fortuito ou de força maior. Lembrando que o fortuito interno, por ter ligação com a atividade que a pessoa desempenha, não exclui a responsabilidade civil, tá? Então a gente tem, ó, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, e temos também o fato exclusivo ou ato exclusivo de terceiro, tá? Tem também a cláusula de não indenizar, mas que tem aplicabilidade mínima, tá? Nos contratos paritários. Ótimo. Aí temos as diversas classificações de dano, dano material, dano moral, dano estético, são independentes, teoria da perda de uma chance, tá? Em que, na verdade, eu quero ser indenizada não é buscando o resultado final, mas ser indenizada pela chance que eu perdi, tá? E aí o que acontece, gente? Existem situações também em que eu vou responder civilmente, mesmo tendo praticado uma conduta o quê? Uma conduta lícita. Porque quando eu digo conduta, dano e nexo causal, você só lembra da conduta ilícita, que é o ato ilícito puro, o abuso de direito, artigo 186, 187. Mas eu também posso ser responsabilizada civilmente, mesmo praticando condutas lícitas, como o estado de necessidade, como a legítima defesa, toda vez que praticando essas condutas, eu atingi um terceiro que não tem nada a ver. Então, a minha conduta é lícita, mas eu vou responder e depois eu vou me voltar em regresso contra quem causou a situação. E aí a gente tem que fazer uma análise dos artigos 188, 929 e 930, certo? Vem comigo.
o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la não se transmite com a herança. Transmite sim, gente. O direito de exigir a reparação e a obrigação de prestar, ela se transmite sim com a herança, tá? E eu quero aqui, gente, chamar a atenção de vocês, tá? Porque eu coloquei aqui, ó, o direito de exigir, então percebam, o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestar não se transmite. Olha o que está escrito aqui no código. Primeiro, né? Cadê? Artigo 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestar transmite com a herança. Eu não poderia deixar de destacar com vocês, tá? Uma súmula que nós temos, que é uma súmula super nova, que é a súmula 642 do STJ. Olha o que diz essa súmula. O direito à indenização por danos morais. Porque o que está sendo dito aqui é genérico, né? O direito de exigir uma reparação. A ideia de reparação não é de dano moral, porque dano moral a gente utiliza a expressão compensação ou indenização. Reparação é para danos materiais, tá? Volta. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestar transmite. Só que a gente teve uma súmula quentíssima, que é a súmula 642 do STJ, que diz: o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade tanto para ajuizar como para prosseguir na ação indenizatória. Eles podem tanto ajuizar como podem prosseguir. É uma súmula interessantíssima, tá? Volta aqui na questão comigo. Raquel, então esse primeiro item, ele diz que o direito não se transmite, tá errado. A gente já sabe que tá errado. Ok, vamos prosseguindo aqui nos itens, tá? A responsabilidade civil, ela é independente da criminal, isso nós já sabemos. Podendo se questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Tudo bem, gente? A responsabilidade civil é diferente da criminal, elas são independentes. Mas, se a partir do crime eu quero obter a minha reparação civil, se as questões, se o fato, a materialidade do fato, a autoria já foram definidas no juízo criminal, eu não vou poder ressuscitar esses temas. Eles estão atingidos pela coisa julgada. Tudo bem? Volta aqui comigo. Então, a responsabilidade civil, eu não posso mais questionar essas circunstâncias se elas já estão decididas no juízo criminal, tá? Então, esse item tá o quê, gente? Esse item tá errado. Item 3. Questão de número 43, item 3. São responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Tá certo. É um caso de responsabilidade civil indireta pelo ato de outrem. É só você conferir o artigo 932. São hipóteses de responsabilidade civil indireta por ato de outrem. Então, o empregador responde pelo ato do empregado no exercício da função em razão dela. É uma responsabilidade indireta e ela também é objetiva, ou seja, independe de culpa ou de dolo, certo? Vem comigo. Raquel, ok. O dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, apenas se provar a culpa da vítima. E aí, gente, estranho, né? Muito estranho isso aqui. O dono, gente, é responsabilidade civil indireta pelo fato do animal. O dono ou o detentor, responde pelos danos causados pelo animal, a não ser que comprove força maior ou culpa exclusiva da vítima. Então, não provei, vou ter que responder. A responsabilidade também ela é objetiva, independe de culpa ou dolo. Volta. Então, quando ele diz aí, o dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado apenas se provar a culpa da vítima. Na verdade, se tiver a culpa exclusiva da vítima, eu nem tenho responsabilidade. Tá errado. Se houver, isso aqui é 936, tá? Falando sobre a responsabilidade pelo fato do animal. Se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Exatamente, artigo 944, parágrafo único. Tá? Então, a questão 43, a gente marca o quê, gente? Quais são os itens que foram marcados como certo? O item 3 e o item 5, ok? Lembra,
A responsabilidade, ela pode ser direta. Eu coloquei aqui os artigos que merecem leitura, tá? A responsabilidade pode ser civil. Uma das classificações direta é a que se faz, a que se paga. Eu pratico a conduta, eu respondo. Mas existem casos de responsabilidade civil indireta, seja pelo fato ou ato de outrem, 932, pelo fato do animal, 936, ou pelo fato da coisa, que é o 937 e 938, tá? Ele fala sobre prédios em ruínas. O dono, o titular do imóvel, que começa a cair e causar danos, ele responde. Então, prédios em ruínas, cuja necessidade de reparos fosse manifesta. Ou coisas lançadas, arremessadas em local indevido, que a gente fala que é o defenestramento, tá? O direito civil das coisas caídas. Então, você colocou lá a sua violetinha no parapeito da janela, caiu e machucou alguém. Você responde. O habitante do imóvel responde. É uma responsabilidade pelo fato da coisa, né? Defenestramento, que é o arremesso, o lançamento. E aí você responde independentemente de culpa ou de dolo. Raquel, e se cai num condomínio? Eu não consigo precisar de qual janelinha caiu. Aí a responsabilidade é do condomínio e depois ele pode se voltar. Aí, se ele conseguir identificar de onde veio, né? Ele pode exigir o direito de regresso, ok? Volta comigo. Coloquei os artigos, tá? Aí, gente, aqui, ó, o que fala da parte de responsabilidade civil e criminal, que é o 935, tá? Depois, Raquel, o 932, ele fala da responsabilidade dos pais em relação aos filhos menores, incapazes, que estiverem sob sua autoridade, sob sua companhia, o tutor em relação ao tutelado, o curador em relação ao curatelado, o empregador em relação ao empregado, donos de hotéis, hospedarias pelos seus hóspedes, tá? E também aqueles que gratuitamente participam do produto de crime. Só lembra, essas pessoas respondem de maneira objetiva, tá? Raquel, o empregador depois pode entrar com direito de regresso contra o empregado? Sim. O tutor em relação ao tutelado? Sim. Curador em relação ao curatelado? Sim. Mas o pai que paga os prejuízos do filho menor não pode, depois que o filho alcança a maioridade, querer o reembolso. Na relação ascendente-descendente, não há direito de regresso, ok? Volta. Então, mais uma questão para conta. Marcamos o que aqui, gente? Letrinha B de bola. Questão 44. Mais uma naquele formato. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro e incerto. E aí? É isso mesmo. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre condição, que é, na verdade, uma cláusula acidental, né? Que interfere no terceiro degrau da escada pontiana, que é o campo da eficácia. Então, você tem evento futuro incerto, condição, evento futuro incerto, termo, e o ônus, que é o encargo, ou modo. Vem comigo. Considera-se nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa relativamente incapaz. Ele não é nulo, ele é anulável. Que mais? O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas convalesce pelo decurso do tempo. O nulo, ele nem é suscetível de confirmação e ele, o que, gente? Também não convalesce. Então, aqui tá errado, ok? Questão de número 44. Até agora só o item 1, né? O prazo de decadência para pleitear a anulação de um negócio jurídico é de 3 anos. Contado no caso da coação do dia que cessar. E aí, gente? Podemos marcar isso aí? O prazo de decadência, ok, que o prazo é decadencial, para pleitear a anulação de um negócio jurídico é de 3 anos. Contados no caso da coação quando ela cessar. Não são 3, são 4 anos. Artigo 178 do Código Civil. A prescrição pode ser interrompida pelo protesto cambial. Lembra, a interrupção da prescrição, que acontece uma única vez, uma das hipóteses que realmente se encontra no artigo 202 é a do protesto cambial, ok? Isso que tá certo. Então, itens certos 1 e o item 5. E aí, gente? 44, a gente marca a letrinha D de dado. Tranquilos? Mais uma para conta. Essa aqui é uma questão autoral. A partir daqui eu já tô me achando, né? Por quê? Nosso banco de questões, ele encerra. E aí eu coloquei questão, gente, de responsabilidade civil, tá? Só para abordar mais um tema que ficou faltando. E 3 questões super simples falando sobre penhor, hipoteca e anticrese, que são direitos reais de garantia, tá?
Volta aqui comigo. Sobre o tema responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. O ato ilícito puro configura-se a partir de um critério objetivo finalístico. Mentira. O ato ilícito puro, previsto no artigo 186, olha lá, 186 do Código Civil, ele, para se configurar, ele precisa do elemento subjetivo. Quem se guia pelo critério objetivo finalístico é o abuso de direito. O abuso de direito que é apurável mediante, que é o artigo 187, tá? Então aqui, gente, só para recapitular. Ato ilícito puro, aquele que por ação ou omissão ou voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O ato ilícito puro, ele é ilícito na origem, ele é ilícito na origem e no resultado. Ilícito na origem e no resultado. E o ato ilícito puro, ele exige a demonstração, do elemento, subjetivo. Para configurar o ato ilícito puro, ele exige a demonstração de culpa lato sensu, né, que é a culpa ou dolo. Lembrando que dolo é o elemento intencional. E a culpa, ela se exterioriza de 3 maneiras. Aqui, ó, pá, negligência, imprudência e imperícia. Olha o que está escrito. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, lembrando que a imperícia nada mais é do que uma imprudência qualificada, então está embutida aqui. Então percebam, para a configuração do ato ilícito puro, eu preciso demonstrar o elemento subjetivo. Agora, o abuso de direito não. Ele é lícito na origem e é ilícito apenas no resultado. Então, o que é o abuso de direito? Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aqui, para configurar o abuso de direito, eu vou me guiar pelo critério objetivo finalístico. Objetivo finalístico, que é o 37, enunciado 37 da primeira jornada de direito civil. Então, o sujeito estava exercendo o direito dele numa boa e no meio do caminho ele se desvia da finalidade econômico-social, dos bons costumes e da boa-fé objetiva. Há um desvio de finalidade. É o que a gente chama de critério objetivo finalístico. Aqui, ó, eu não aprecio o elemento subjetivo, culpa ou dolo. Essa é a grande diferença entre o ato ilícito puro, aqui são ilícitos civis, e o abuso de direito, ambos contemplados no Código Civil de 2002, tá? Volta comigo. Olha que interessante, a responsabilidade civil do incapaz, ela é, regra geral, solidária com seus genitores. Mentira. O Brasil contempla a responsabilidade civil do incapaz no artigo 928 e ela é uma responsabilidade subsidiária e condicionada. Se os pais não têm condição ou não têm obrigação, tá? Não tem condição, eu vou atingir o patrimônio do incapaz. Então, ela não é solidária. A única hipótese em que a responsabilidade dele é solidária com os pais é quando ele é emancipado voluntariamente. Então, fica de olho 928, que fala sobre a responsabilidade civil do incapaz, que é permitida no ordenamento jurídico brasileiro civil, tá? Volta. Então, ela não é solidária, ela é subsidiária e é também condicionada. Caso a conduta praticada seja lícita, não haverá responsabilidade civil. Lembra que eu falei do estado de necessidade, da legítima defesa quando atingem terceiros? Apesar da conduta ser lícita, gera responsabilidade civil. Leituras 188, 929
e 930. D. A responsabilidade civil do curador pelo ato danoso praticado pelo curatelado, ela é subjetiva com culpa presumida. Eu falei que todas as hipóteses de responsabilidade civil indireta, seja pelo ato de outrem, pelo fato do animal, pelo fato da coisa, elas são o quê? Elas são objetivas. Ou seja, independe de culpa ou de dolo. 932, 933, ok? Lembra, a responsabilidade civil ela vai ser objetiva quando a lei assim definir ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo sujeito colocar os outros expõe os outros a uma situação de risco. Isso está no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que é uma cláusula geral de responsabilização civil objetiva. Por fim, a responsabilidade civil por defenestramento, que é arremessar coisas líquidas e sólidas em local indevido, ela é do habitante do imóvel e é objetiva. É isso mesmo, gente, tá? Coloquei aqui para vocês 2 dispositivos. Pode anotar aqui também, ó, específico do defenestramento, o artigo 938 do Código Civil, tá bom? Vamos aí caminhando para o fim. Olha lá, 46. Essa aqui ainda é da banca, considere as seguintes proposições. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. De fato, aquele bem que naturalmente admite divisão, ele pode sobre ele a gente pode inserir um caráter de indivisibilidade, seja porque a lei assim determina, ou por vontade das partes. Raquel, esse item 1, a gente tem que julgar esses 5 aqui, ó. O item 1 tá certo? O item 1 está certo sim, tá? Então aqui, ó, certinho. As benfeitorias voluptuárias são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. Errado. Essas benfeitorias que aumentam ou facilitam o uso são as benfeitorias úteis. Lembra que nós temos as úteis, necessárias e voluptuárias. As voluptuárias são aquelas de deleite, de prazer, de aformoseamento, de luxo, tá? Volta. Os bens públicos e os privados estão sujeitos a uso capião. Os públicos não, só os privados. São bens públicos de uso comum. Os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal e as autarquias. Não é uso comum, é uso especial. Uso comum são as praças, mares, rios, ok? Volta. Os bens públicos dominicais nunca podem ser alienados. Eles são os que podem ser alienados, ok? Então só tem como certo aqui o que, gente? O item 1. 46, vamos marcar a letrinha C. Apenas a 1 está correta. Agora, coloquei aqui para vocês, tá? Para que vocês façam uma leitura. Aqui, o artigo 99, falando um pouquinho sobre bens públicos, os bens singulares e coletivos, tá? A questão aqui das universalidades e também os principais e os acessórios. A gente já tinha falado um pouquinho sobre a questão das pertenças, né? É bom dar uma lidinha também nas benfeitorias, certo? Vocês vão fazer essa leitura depois, posteriormente, tá? Aqui, a questão de bens divisíveis. São bens divisíveis os que podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam, e os bens que são naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes, que é o que fundamenta o item que foi marcado. Gente, questão de número 47. Considere as seguintes situações, em seguida marque. Aqui é uma questão de responsabilidade civil, tá? Uma colisão de veículos ocasionada por um sujeito que dirigia e indevidamente falava ao celular. Então, se eu bati em alguém e falava ao celular, percebam que é um caso de responsabilidade civil aquiliana. E a aquiliana é subjetiva. O sujeito vai responder se ele tiver agido com culpa ou dolo, e nesse caso você tem uma situação de imprudência, tá? Volta aqui. Aqui, ó, colisão de veículos ocasionada por um sujeito que dirigia e falava ao celular. Responsabilidade civil aquiliana, não negocial, e ela é subjetiva. Aqui, artigo 186. Um funcionário de uma empresa de móveis que, ao sair para uma entrega, faz uma manobra imprudente, ele agiu com culpa, né?
e colidiu com o veículo. Lembra? Foi o funcionário, né? Mas quem responde por ele? O empregador. O empregador tem responsabilidade civil indireta e é objetiva. Depois, se o empregador quiser o direito de regresso, vai ter que provar que ele agiu com culpa ou dolo. E vai conseguir porque ele fez uma manobra imprudente. Depois, uma criança de 9 anos que risca com uma pedra o carro de alguém no estacionamento enquanto a mãe guarda as compras do supermercado. A criança tem 9 anos, é absolutamente incapaz. Então aqui eu tenho a responsabilidade, né, do incapaz, que é dos pais. 932, inciso 1º. Responsabilidade civil também por ato de outrem, tá? Nesse caso, ela é objetiva, tá? Responde e não tem direito de regresso depois. Letra A responsabilidade civil é objetiva nas 3 hipóteses? Aqui é sub e nessas duas aqui é ob. A responsabilidade civil nas hipóteses 2 e 3, ela é objetiva e ela é indireta. Aqui também é indireta, tá? Por ato de outrem, que é o 932. Tranquilos? Então, tá tudo certo. Ó, cadê? Aqui a gente vai marcar a 2 e a 3, ela é objetiva e indireta. 47, letra B de bola. Na hipótese 3, há a responsabilidade civil direta do incapaz reconhecida. No caso da questão 3, ele não dá elementos pra gente... Primeiro que a responsabilidade do incapaz, ela não é direta. Ela é o quê? Ela é uma responsabilidade subsidiária e condicionada. A responsabilidade é subjetiva na hipótese 1 e na hipótese 3, sub. Já vimos que não. A responsabilidade civil na hipótese 2 é subjetiva com culpa presumida. Não. A partir do Código Civil de 2002, houve alterações nesses parâmetros. Vamos caminhando, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas o Rosenberg aguenta aí, a gente tem que terminar. Gente, direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, anticrese. Eu coloquei uma questão geral, porque você tem a parte geral que fala dos 3 e tem partes específicas falando de penhor, hipoteca e anticrese. A anticrese quase nunca é cobrada, porque nem na prática ela existe, quase mais. Então a gente vai focar o quê? Na parte geral e também o quê, gente? No penhor e na hipoteca. São 3 questões pra gente finalizar, tá? Então, basicamente, gente, quando eu dou um bem em garantia, imagina que eu contraio um empréstimo com o banco e eu dou joias como garantia. É o famoso penhor de joias da Caixa Econômica. Então eu dei aquele bem em garantia, a joinha vai ficar lá, né, no cofre. Quando eu terminar de pagar o empréstimo, eles me devolvem, tá? No caso da hipoteca, eu dou um imóvel, regra geral, como garantia. Só que o imóvel continua comigo na hipoteca. Só que vai ter o quê, gente? Uma restrição, um ônus real lá na matrícula do imóvel, tá? Raquel, quando você não paga a sua obrigação principal, aquele bem vai ser a garantia do pagamento. Você pode executar o contrato e indicar aquele bem à penhora. Tudo bem até aqui? Então, essa aqui é uma ideia geral do penhor, hipoteca e anticrese. É um direito real sobre coisa alheia, é um direito real, é um direito real de garantia, tá? O penhor, hipoteca e anticrese. E aí, eu vou dar um bem, né? A garantia pode ser um bem meu ou da minha mãe. Ela pode oferecer um bem para mim, garantia. A garantia pode ser própria ou de terceiro. E aí a gente vai ver os regramentos específicos. Vem comigo. Acerca dos direitos reais de garantia previstos no Código Civil, assinale a alternativa correta. É ineficaz a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Aqui é um dos pontos mais importantes da parte dos direitos reais de garantia, que é a famosa proibição do pacto comissório. Alguns aqui eu vou destacar com vocês, tá? Que eu quero que vocês leiam depois. Porque essa parte aqui, ela pode ser cobrada, até porque tem no edital. Então aqui, ó, proibição do pacto comissório. Proibição do pacto comissório. Tá? O que é isso, Raquel? Se eu dou um bem em garantia para o cumprimento de uma obrigação principal, se a obrigação ela não for cumprida, o meu credor não pode simplesmente ficar com a coisa para ele, tá? Ele vai ter que executar o contrato e indicar aquele bem à penhora. Então, você não pode, se no vencimento a obrigação não é cumprida, ficar com o bem.
ele deve ser o quê, gente? Objeto de penhora, de execução judicial, tá? Isso é o que, a proibição é isso. Pacto comissório seria aquele que permitiria ficar com a coisa. Ah, você não me pagou, então o bem agora é meu. Isso não pode, tá? Que é a proibição do pacto comissório. Vem comigo. Então, ó, é ineficaz a cláusula? Não é ineficaz, é nula. A cláusula que autoriza o credor pignoratício, no caso do penhor, anticrético, no caso da anticrese, ou hipotecário, a ficar com o objeto se a dívida não for paga no vencimento. Isso está no artigo 1428, importantíssimo. Esse pode cair. Raquel, que mais? Quando escutido o penhor ou executada a hipoteca, ainda que o produto não bastar para o pagamento da dívida e despesas, considera-se quitada a dívida com a consequente liberação. Gente, se você deu lá as joias, você não cumpriu a obrigação principal. A Caixa Econômica executa o contrato e vai indicar penhora às joias. Vendeu as joias em leilão. O valor não deu para pagar sua dívida. Você não está livre, não. O seu credor vai atrás de outros bens. Agora eu não tenho mais garantia real. Eu sou uma credora quirografária, mas eu vou continuar atrás dos seus bens. Tudo bem? Não tem liberação. Vem comigo. Então esse item não está certo. No penhor, sempre haverá a transmissão da posse direta da coisa para o credor pignoratício. Eu falei de um exemplo, que é o das joias da Caixa Econômica, porque realmente lá, no caso das joias, eu sou a devedora. Eu vou entregar a posse direta para a Caixa Econômica. E eu fico com a posse indireta. Mas, Raquel, toda vez que existe penhor, eu tenho que deixar a coisa com o credor? Não. Nas modalidades especiais, o penhor agrícola, o penhor mercantil, industrial, o penhor de veículos, nesses casos você não vai ter a transferência da posse. O bem fica com o próprio devedor, que deve cuidar e guardar a coisa. Certo? Volta comigo. Então esse sempre aqui é muita coisa. Nos contratos de penhor, anticrese ou hipoteca, deve constar, entre outras informações, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, sob pena de nulidade. Raquel, será que é nulidade ou é um caso de ineficácia? Gente, presta atenção, o código diz que os contratos, eles devem ter essas informações sob pena de ineficácia ou sob pena de não terem eficácia. Então, não é caso de nulidade, é de perda da eficácia. Lembra como é importante esses pequenos detalhes? Salvo disposição expressa no título ou na quitação, o pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia. Imagina aqui, ó, eu peguei dinheiro emprestado com o Rosenberg e eu dei para ele 3 motos em garantia. 3. A regra é, ele só vai liberar as motos depois que eu quitar a dívida toda. Raquel, mas se você pagar já metade, 1/3, ele não pode ir liberando as motos na medida que você vai pagando? Só se houver uma previsão expressa nesse sentido. A regra é a regra da indivisibilidade, tá? Da garantia. Vem comigo. Então, salvo disposição expressa, o pagamento de uma ou mais, não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que essa compreenda vários bens. Realmente, o item aí de número 48, a gente já pode marcar a letrinha E de elefante. E aí eu tenho aqui, ó, 1421, o pagamento de uma ou mais prestações da dívida, não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Tranquilos, penúltima questão. Acerca do penhor, assinale a alternativa correta. Raquel, mas eu queria que você me falasse pelo menos o que é anticrese, que eu não sei. Na anticrese, gente, eu vou entregar a posse de um bem. Então imagina, eu tô devendo o Rosenberg. Eu falo assim, Rosenberg, eu só tenho esse imóvel aqui. Só que é um imóvel que tá bem localizado, não tem nada, é um imóvel, né, terra nua. Mas ele tá numa região comercial. Aí o Rosenberg pega esse bem por um período, ele arrenda, ele faz estacionamento pago. Com o valor das rendas desse imóvel que é meu, ele vai pagando a dívida que eu tenho com ele e depois ele me devolve o lote. Isso é anticrese. Ela recai, na verdade, o sujeito recebe a partir das rendas que o imóvel do devedor fornece. Mas na prática, cada vez mais em desuso. Certo? Volta comigo. Acerca do penhor, assinale a alternativa correta.
Gente, o instrumento aí, presta atenção, o instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. Aqui a gente tem que fazer o registro para garantir a publicidade e a oponibilidade erga omnes do meu direito. Você pode me perguntar, você pode, na verdade, me dizer o seguinte: Raquel, eu fico tentando entender, para qual é a vantagem de você ser um credor pignoratício, um credor anticrético, hipotecário? É muito simples. Se você tem essas garantias reais, você tem preferência em relação a outros credores, exceto aqueles que têm preferência legal, mas você tem preferência na hora de receber. Porque às vezes aquela pessoa deve um monte de gente. Primeiro tem aqueles créditos trabalhistas, tributários, alimentares, mas depois entra você em cena. E aqueles que não têm garantia nenhuma são chamados de credores quirografários. Esses aí é que não vão receber mesmo. Então você tem uma preferência na hora de receber. Essa é a grande vantagem, tá? Então volta. Raquel, o instrumento do penhor, ele tem que ser registrado, então? A publicidade é uma das marcas registradas dos direitos reais de garantia. Tem que ter o registro para poder assegurar a publicidade. Gente, se todo mundo sabe que aquele bem foi dado em penhor, que aquele bem está hipotecado, eu posso invocar o meu direito contra tudo e contra todos. Essa é a vantagem, tá? Volta. Acerca do penhor, assinale a alternativa correta. O penhor, o instrumento do penhor deve ser levado a registro por qualquer dos contratantes no cartório de títulos e documentos, caso se trate de penhor comum. É isso mesmo. E aí eu já coloquei aqui o artigo, tá? Ó, o instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Ok. Que mais? A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa extinção da garantia. Ele está falando aqui sobre uma característica específica, né? Ele está falando sobre veículo. Porque a gente tem penhor legal, a gente tem penhor agrícola, penhor industrial, mercantil, penhor de créditos, penhor de veículos. E aí o código trabalha com todas as classificações. Então imagina, eu dei em penhor um veículo. E aí, volta. Raquel, eu vendi, tá? A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem a prévia comunicação. Será que importa extinção da garantia ou vencimento antecipado da dívida? Percebam, não representa extinção da garantia, tá? Aqui a gente tem, na verdade, uma antecipação. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui, não tô enxergando mais quase nada, né? Artigo 1465. 1465. A alienação ou a mudança do veículo sem a prévia comunicação importa vencimento antecipado do crédito pignoratício. Então, o caso é de vencimento antecipado do crédito. Ok? O penhor legal independe de homologação judicial. Muito pelo contrário, ele depende. Regra geral, o penhor recai sobre bens móveis, a exemplo dos navios e aeronaves. Ok, regra geral, o penhor recai sobre bens móveis, com exceção dos navios e aeronaves, porque os navios e aeronaves são objeto da hipoteca. É admissível a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de uma instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Muito bonito, né? Eu deixo lá minhas joias com a Caixa Econômica e aí ela diz assim: ô Raquel, aconteceu aqui um acidente, ó, o banco foi invadido, o banco foi vítima de um roubo à mão armada, foi uma operação e levaram suas joias. Então, lá no contrato eu coloquei que eu não ia me responsabilizar nesses casos. Isso é fortuito interno, gente. Responde sim. A matéria, inclusive, foi sumulada esse ano. Volta comigo. Então, é admissível essa cláusula? Não, porque essa cláusula, ela é abusiva. Súmula 638, tá? Então, ela é abusiva. Abusiva. Ok? É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil.
Ótimo isso, né? Super atualizado aqui. Última questão. A partir do estudo da hipoteca, marque a assertiva correta. A hipoteca não pode ser constituída. Deixa eu ver se eu coloquei todos os artigos aqui. Não coloquei não, mas eu vou passando para vocês aqui agora. A hipoteca, ela não pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada. Gente, a hipoteca recai, regra geral, sobre bens imóveis, com exceção dos navios e aeronaves. Pode ser objeto de hipoteca, estradas de ferro, domínio útil, domínio direto, propriedade superficiária, tá? Então, são vários, considerando o Código Civil, você vai ver que são vários objetos, tá? Mas eu posso contratar, eu posso estabelecer um contrato com a garantia, né? Estabelecendo a hipoteca para garantia de uma dívida futura, sim, desde que você tenha o valor máximo a ser garantido, tá? Volta aqui comigo. Então, ela não pode ser constituída? Mentira. A hipoteca, ela pode sim ser constituída para o pagamento de uma dívida futura, desde que você tenha o valor, o quê, gente? O valor máximo, tá? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Aqui, ó, 1487. Ele diz que a hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Questão de número 50. É nula a cláusula que proíbe o proprietário alienar imóvel hipotecado. Percebam, eu dei o imóvel em garantia para o Rosenberg, tá? Tá lá no cartório de imóveis. Esse imóvel está hipotecado, hipoteca número 1 em benefício do Rosenberg. Raquel, eu posso colocar no contrato, o Rosenberg pode exigir de mim que eu não posso vender o imóvel enquanto estiver, né, enquanto estiver em andamento esses nossos contratos? Ele não pode. Se tiver essa cláusula lá, ela é nula, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, gente, caso a Raquel venda, a dívida vence antecipadamente, ok, tá? Então, Raquel, pode voltar aqui, a questão de número 50, a gente vai marcar a letrinha B de bola. Tá? Olha que interessante. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Ela é nula. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, né? Ou seja, vencimento antecipado, se o imóvel for alienado. Isso pode, tá? Voltando aqui, na hipoteca, mesmo em caso de loteamento ou constituição superveniente de condomínio edilício no imóvel, dado em garantia hipotecária, não se admite a divisibilidade do ônus. Raquel, você tinha falado anteriormente que a regra é a indivisibilidade. Se você deu mais de um bem em garantia, salvo disposição em contrário, você só vai liberar todos os bens depois que pagar a dívida toda, certo? Mas tem uma exceção. E é esse caso. Eu dei o imóvel para o Rosenberg em hipoteca. Só que o quê, gente? Era um imóvel só. Depois que eu já dei o bem em garantia, ele veio a ser loteado, dividiu, ou constituído um condomínio edilício. A gente pode estabelecer que a garantia, ela vai atingir apenas algumas unidades. Então, admite-se a divisibilidade, no caso da hipoteca, quando tem a superveniência de loteamentos ou constituição de condomínio edilício, certo? Volta comigo no material. Então, aqui, ó, ele diz não se admite. Nesse caso, é uma exceção e ela é admitida, que é o 1488 do Código Civil. As hipotecas, elas são registradas no cartório do domicílio do devedor. Mentira! As hipotecas são registradas no cartório onde se situa o bem. Onde se situa a coisa. Ok? O proprietário do imóvel hipotecado, ele pode constituir outra hipoteca sobre ele. Pode ter quantas você quiser, mediante um novo título, desde que em favor do mesmo credor. Gente, vai ser sempre um novo título, mas pode ser em favor do mesmo credor ou de terceiro. Raquel, então quer dizer que um mesmo imóvel, ele pode estar gravado com 2, 3, 4, 5 hipotecas? Sim. Só que o quê, gente? À medida que você vai sendo um credor hipotecário mais distante, mais improvável é o seu recebimento. Mas aí eu posso gravar até o quê? Eu posso dar aquele bem em garantia, às vezes o valor do bem é 100 mil, e já tem hipoteca ali que já ultrapassou os 100 mil. A questão é o credor que está recebendo isso, que está aceitando. Mas aí, para cada nova hipoteca, você tem um título novo. Pode ser em favor do mesmo credor e pode ser em favor de um terceiro. Sempre tem um título o quê, gente? Diferente.
Certinho? Então, fiz algumas considerações com vocês pontuais, volta aqui comigo no material, já tinha colocado para vocês aqui o artigo 1475, tá? E aí, gente, temos o gabarito aqui no final para vocês conferirem, tá? Vocês darem aquela lida novamente. O mais importante aqui, fazer a leitura dos dispositivos legais. Tentei aqui, gente, né, com o máximo esforço, a gente conseguir matar todos os conteúdos principais, não deixar nada de fora, nem aqueles que a banca OCP ainda não tem proposta de tema, né, como são os direitos reais de garantia. E eu espero, né, a aprovação de vocês. Desejo bons estudos, desejo sucesso para vocês. Contem comigo sempre e se liguem lá no canal do Direito para Desesperar do Instagram e do YouTube, onde vocês também encontram aulas gratuitas, tá? Na plataforma. Certinho? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.